Bom dia! Bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de quinta-feira, que a graça do Senhor esteja sobre você nesse dia abençoado, dia 27 de março. Estamos aqui para mais um Café com Palavra, mais um dia de dedicarmos um pouquinho do nosso tempo ao Senhor, dedicarmos a grandeza de estarmos vivos ao Senhor. Estamos alegres, somos felizes porque temos essa conexão com o Pai, porque o Senhor nos dá a possibilidade de o adorarmos, o Senhor nos dá a possibilidade de falar com Ele, o Senhor nos dá a possibilidade de entender um pouquinho da Sua palavra. E hoje é um dia especial. Você já acordou, já colocou a mão no seu coração e disse: Ah, Senhor, como sou grata a Ti por mais essa manhã. Como sou grata a Ti por mais esse dia, como sou grata a Ti por tudo que o Senhor tem me enviado. Bendito seja o nome do Senhor. Espírito Santo, adentra a nossa casa, o nosso lar, o nosso ser nessa manhã. Adentra a nossa casa e faz morada permanente. Modifica aquilo que tem que ser modificado. Transforma aquilo que tem que ser transformado. Arranca aquilo que tem que ser arrancado, muda a nossa história, muda o nosso ser, muda o nosso intelecto, muda a nossa maneira de pensar, Senhor, para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, para que todas as coisas cooperem, para que todas as coisas fluam segundo a vontade do Senhor, segundo o propósito a qual o Senhor decretou para mim e para você. Que essa manhã seja uma manhã diferente, que essa manhã seja uma manhã completamente diferente daquilo que você espera, mas sim que ela seja aquilo que o Senhor decretou no céu e que nós possamos receber aqui onde estamos as respostas, as bênçãos, os milagres de Deus. Que Deus abençoe a sua manhã. Vamos lá, continuando a nossa palavra do dia aí, Atos capítulo 18, vamos adentrar aí. Paulo sai de Atenas, gente. Paulo sai de Atenas. Ontem eu dei uma acelerada no processo ali de Atenas porque tinha muita palavra e eu queria terminar esse trecho, essa parte. Então, em Atenas não houve uma igreja instaurada. Foi um dos únicos lugares que Paulo passa e não houve a igreja instaurada. E olha por quê? Porque havia muita fofoca e um povo muito idólatra. Que incrível, né, gente? Ali o finalzinho do 17 vai dizer que houve ali 2 ou 3 pessoas que aceitaram a Jesus, que era Dionísio, a mulher por nome Damares e outro com eles, mas não se há na história comentários a quais foi instaurada uma igreja. Houve algumas conversões, mas não foi instaurada a igreja, porque Paulo fala em toda a sua sabedoria humana. Então nós vamos entender mais alguma coisa aqui neste capítulo sobre o capítulo anterior, que vai dizer assim: depois disso, Paulo, retirando-se de Atenas, veio a Corinto, e encontrando um judeu chamado Áquila, cuja linhagem era do Ponto, recém-chegado da Itália, a Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo se uniu com eles. Como tinha o mesmo ofício que eles, permaneceu em sua casa e trabalhavam juntos, pois eram ambos fabricantes de tendas. E em todos os sábados disputava na sinagoga, persuadindo os judeus e os gregos. Mas assim que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se totalmente à pregação da palavra, testificando aos judeus que eram o Messias. E como estes se opunham e blasfemavam, ele sacudiu as suas vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Limpo estou, e agora me dirijo aos judeus. E saindo dali foi até a casa de um homem temente a Deus chamado Tício Justo, cuja casa estava contígua à sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos do Coríntios ouviram, creram e foram batizados. Aleluia. Vou ler até aqui, vamos ver se eu consigo concluir essa parte hoje.
porque eu tento, eu procuro, eu projeto, mas a palavra final não é minha. Então quem decide o quanto que eu vou falar e o tempo estabelecido é de 15 minutos no máximo, porque senão o vídeo não consigo postar ele no Instagram. Às vezes o Espírito me dá tanta palavra em um versículo que eu não consigo fazer tudo aquilo que eu tenho no coração, mas o Senhor, Ele sabe. Então vamos lá. Então Paulo, ele sai de Atenas e ele chega em Corinto. E chegando em Corinto, ele encontra um casal, Áquila e Priscila, né, que chegaram de Roma. O imperador Cláudio tinha mandado o povo sair de Roma, tudo que era judeu foi expulso de Roma para voltar para os seus lugares. Então, Áquila e Priscila se instalam em Corinto e Paulo se une a eles. Paulo chega a Corinto, conhece eles, talvez já os conhecia, aqui a palavra não diz, mas se une a eles porque eles também eram fazedores de tendas, assim como Paulo. Então ali eles ficam ali em Corinto, praticando esse ofício, fazendo tendas, trabalhando. Paulo chega em Corinto e vai trabalhar. E somente aos sábados ele vai se dedicar à palavra na sinagoga, para os judeus e para os gregos. Mas diz a palavra no versículo 5 que de repente chega em Corinto Silas e Timóteo. E quando chega Silas e Timóteo, a palavra é bem clara em dizer que Paulo se dedica exclusivamente à palavra. Quando eles chegam, Paulo sentiu uma força nele. Eu consegui entender nesses versículos aqui nessa manhã que Paulo estava se sentindo sozinho em Corinto. Então ele começa a trabalhar no serviço secular. Ele dá uma desanimada na pregação da palavra. Ele vai pregar somente aos sábados para não perder o costume, como a gente diz entre nós. Porque ele se sentiu sozinho, sentiu que as pessoas não aceitavam a palavra, sentiu que existia essa resistência. Então ele pega e vai pregar somente aos sábados da sinagoga. E nós vamos ver que a palavra é bem clara ao dizer que quando chega Silas e Timóteo, quando eles chegam da Macedônia, quando eles chegam em Corinto, quando eles vêm da Macedônia, Paulo se anima, Paulo dedicou-se totalmente à pregação da palavra. Ele se dedica, ele se entrega novamente à pregação da palavra. Então, o que eu entendi nessa manhã é que muitas vezes nós precisamos de apoio, muitas vezes nós precisamos de Uri Arão segurando as nossas mãos, muitas vezes nós precisamos desses amigos que chegam e nos levantam. Muitas vezes nós precisamos dessa mão amiga, talvez distante, mas que o Senhor nos ajuda, nos coloca perto, através das redes online. Muitas vezes nós precisamos dessas mãos amigas que nos sustentam. Nós precisamos estar conectados com os outros e nós precisamos e nós entendemos que nesse momento aqui, Paulo também. Aonde Paulo estava conectado, ele estava fazendo aquele ofício. Quando Paulo chega em Corinto, ele se conecta com Priscila e com Áquila. Ele se conecta com os dois, então ele vai fazer o que os dois faziam. Vai fazer tendas, que era o ofício dele também. Deus ali deu um tempo para ele de refrigério, deu um tempo de parar, de refletir, deu um tempo para fazer tendas, um tempo para construir tendas, um tempo para construir o seu meio físico, um tempo para ele desanuviar a mente. Então nós vamos entender que Paulo ele teve um tempo aqui. Aqui não diz a palavra quanto tempo, mas nós vamos ver que ele começa a pregar novamente com a ajuda do Espírito, somente quando os amigos chegam. Quando os amigos, os irmãos de fé, os irmãos de comunhão chegam da Macedônia, ele se inspira novamente. Parece que estava faltando aquele up,
aquela injeção de ânimo dos amigos que chegaram. Vamos, Paulo, vamos começar de novo, vamos converter todo mundo aqui, vamos falar do amor de Jesus, vamos falar aquilo que Jesus faz, que ele cura, liberta, salva. Vamos pregar novamente, vamos atrás das almas. E aí Paulo se anima, diz que aí Paulo vai pregar novamente. Paulo se coloca novamente na posição de pregar, testificando para os judeus que Jesus é o Cristo. Mas aí alguns se opunham, alguns blasfemavam contra as palavras que Paulo trazia. Então, dado o momento, Paulo sacode as suas vestes e diz: quer saber de uma? Eu vou pregar para os gentios. Eu agora me dirijo para os gentios. Eu agora vou começar a pregar só para os gentios. Então agora Paulo começa a aceitar o seu chamado. Começa a aceitar o seu chamado desde o princípio, que era pregar para os gentios. Então Paulo ali, ele diz que ele saindo da casa da sinagoga, ele foi até a casa de um homem chamado Tícico Justo, temente a Deus, que ficava do lado da sinagoga, e vai pregar. E cheio do Espírito, ele converte a família inteira. Ele consegue ganhar a alma da família inteira, as almas da família inteira. Então ali ele começa a se encher do Espírito Santo, porque ele está no propósito específico que Deus tinha para ele, que era pregar para os gentios. Então, enquanto nós estivermos no nosso propósito, nós podemos estar até dando murro em pontas de faca. Estamos pregando para os judeus, sendo que Deus se chamou para os gentios. Então, estamos pregando para uma classe de pessoas a quais talvez Deus não chamou você, não é você que vai ganhá-los. Talvez estamos lutando, batalhando, chorando por famílias que nós temos, que não é nós que vamos ganhá-los para Jesus. Quem vai ganhar para Jesus é outra pessoa. É outra pessoa que está de fora. Então, muitas vezes nós temos que entender a maneira qual Deus trabalha, a maneira qual Deus trabalha na nossa vida. Não é porque nós temos testemunho, temos anos e anos de evangélicos, temos anos e anos de cristãos, é que talvez nós vamos ganhar tal pessoa para Cristo. Talvez essa pessoa vai ser ganha para Cristo por uma outra pessoa que vai chegar do nada, de longe, não importa de onde, porque o Senhor assim já decretou que assim seja. Então veja que aqui Paulo estava decidindo, Paulo estava entendendo que o chamado dele era para os gentios. Então ele vai se posicionar e aonde ele chegar, ele vai ganhar almas para o gentio, para Deus. E são os gentios. Então muitas vezes nós não adiantamos, não é necessário, não é lícito que nós pregamos para judeus, sendo que o nosso chamado é para os gentios, o modo de falar, minha gente. Então assim, a gente tem que entender aonde o Senhor quer que nós estejamos, aonde o Senhor quer que nós estejamos, de que maneira o Senhor quer que nós trabalhamos, de que maneira o Senhor quer que o nosso propósito se amplifique, aonde o Senhor quer que nós vamos ministrar, aonde o Senhor quer que nós vamos trabalhar, em qual ministério o Senhor quer nos chamar. Então vamos entender isso nessa manhã e deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, porque o Espírito Santo é o dono de tudo, é Ele quem faz, é Ele quem muda, é Ele que transforma, e nessa manhã eu estou apta a ser transformada ainda mais pelo poder do Espírito. Que Deus abençoe você. Beijo no teu coração. Ore pelas nossas vidas. Somos carentes de oração, eu e minha família, eu e minha casa. Inclua seu nome, né? Diz assim: Senhor, abençoa a Cleide lá, abençoa aquela irmã do Café com Palavra, abençoa ela, Senhor Jesus, visita ela, porque a gente é carente mesmo, todos os dias. Estamos passando por grandes lutas, mas o Senhor tem nos dado vitória a cada amanhecer. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo tome o teu lar, tome a tua vida, tome a tua casa e que você seja transformado nessa manhã pelo poder da palavra de Deus. Que Deus abençoe.